Sentado em meu apartamento vazio, 7 anos depois do acidente, ainda consigo recordar com clareza aquela cena perturbadora. Meu melhor amigo, Marcos, com o rosto iluminado apenas por velas, empurrando um metal afiado através da própria mão. Essa imagem marcou o fim de uma amizade que eu acreditava que duraria para sempre. Éramos inseparáveis, unidos principalmente pela nossa paixão por mountain bike nas florestas do nordeste da Inglaterra. Após um inverno britânico particularmente rigoroso em 2010, a chegada da primavera despertou nossa ansiedade para retornar às trilhas. Todo ciclista experiente compreende o dilema do início da temporada. O solo congelado oferece boa tração, mas uma queda nessas condições pode ser devastadora. Perder os melhores meses de verão por uma lesão precoce é algo que todos tentamos evitar. Normalmente, aguardamos que o terreno amoleça um pouco antes de enfrentarmos os percursos mais desafiadores. Já esperei tempo suficiente, disse Marcos numa tarde de março. O clima está perfeito, precisamos aproveitar. Seu entusiasmo era contagiante. Logo estávamos empacotando nossas mochilas e equipamentos no porta-malas de seu carro, planejando nossa primeira aventura do ano na Grande Floresta, a 24 quilômetros da cidade. Era uma terça-feira ensolarada. Durante o trajeto até a floresta, conversávamos animadamente sobre as trilhas que enfrentaríamos. Marcos sempre foi meticuloso com segurança. Ironia do destino. Foi ele quem insistiu em verificarmos nossos capacetes antes de sairmos. Melhor prevenir do que remediar, brincou ele, ajustando a fivela sob o queixo. As primeiras horas na floresta foram pura alegria. O ar fresco, o solo úmido, a sensação de liberdade após meses de confinamento. Percorremos várias trilhas familiares até chegarmos àquela encosta fatal. Marcos estava à minha frente quando iniciou a descida em velocidade moderada. Em um segundo, tudo estava normal. No seguinte, sua roda dianteira atingiu algo que nunca soube exatamente o que era. A bicicleta o projetou para a frente violentamente. Não houve tempo para reação. O impacto na cabeça rachou seu capacete, deixando-o imóvel no chão. Marcos! Gritei, largando minha bicicleta e correndo até ele. Nenhuma resposta. Meu coração disparou, enquanto minhas mãos tremiam tentando encontrar meu telefone. Serviço de emergência. A voz calma do atendente contrastou com meu pânico. Meu amigo sofreu um acidente de bicicleta. Ele bateu a cabeça e não está respondendo. Consegui dizer, entre respirações ofegantes. Onde vocês estão? Aquela simples pergunta me paralisou. Como explicar nossa localização no meio de uma floresta? Respire fundo, orientou o atendente. Olhe ao redor e me diga o que vê. Seguindo suas instruções, identifiquei um cruzamento de trilhas e uma torre de observação distante. Essas referências foram suficientes para que, 40 minutos depois, uma equipe de paramédicos chegasse até nós. No hospital, os médicos falavam sobre trauma craniano e monitoramento neurológico. A família de Marcos se revezava no corredor, enquanto eu me culpava pela decisão de pedalar tão cedo na temporada. Se não tivéssemos saído hoje, murmurava repetidamente, até que a mãe de Marcos segurou minha mão. Não foi sua culpa. Acidentes acontecem. Quando Marcos acordou completamente no terceiro dia e os exames mostraram resultados melhores do que o esperado, o alívio foi imenso. O médico, no entanto, nos alertou sobre possíveis complicações. Lesões cerebrais são imprevisíveis, explicou. Podem ocorrer mudanças de personalidade ou comportamento nas próximas semanas ou meses. Observem qualquer alteração e nos informem imediatamente. Marcos recebeu alta após 10 dias. Ele parecia o mesmo de sempre, brincalhão, sarcástico, com aquele sorriso torto que o caracterizava. Foi durante nosso jantar de boas-vindas em casa que percebi a primeira mudança. Não vou beber hoje, disse ele, recusando a cerveja que ofereci. Desde quando você recusa cerveja? Brinquei. Desde que percebi que devo minha vida a Deus, respondeu com uma seriedade incomum.
Sinto que ele me deu uma segunda chance por algum motivo. Disfarcei minha surpresa. Em 10 anos de amizade, Marcos nunca demonstrara qualquer interesse religioso. Pelo contrário, costumava fazer piadas sobre o tema. Imaginei que fosse apenas uma fase temporária, uma forma de processar o trauma vivido. Nas semanas seguintes, percebi que a mudança era muito mais profunda. Marcos começou a frequentar uma pequena capela católica do outro lado da cidade. Logo, imagens religiosas começaram a aparecer em seu quarto. Crucifixos, rosários, livros de orações. Por que o catolicismo? Perguntei uma noite enquanto dividíamos uma pizza. Sua família não tem histórico católico. O catolicismo representa a verdadeira fé dos apóstolos, respondeu com uma convicção surpreendente. Sinto que encontrei meu caminho. Tentei aceitar essa nova versão de Marcos quando ele me repreendeu por usar expressões como meu Deus ou Jesus Cristo. Casual e incomodado, engoli minha irritação. Se a religião estava ajudando sua recuperação, quem era eu para criticar? A situação mudou drasticamente com a chegada da Quaresma. Durante uma de nossas raras refeições juntos, Marcos anunciou: "Vou jejuar durante toda a Quaresma." "Como assim jejuar? Você vai pular o almoço?" Perguntei. "Vou me abster de comida e bebida durante as horas de luz," explicou calmamente. "É uma forma de me conectar com o sofrimento de Cristo." "Marcos, isso não me parece saudável, especialmente depois do acidente," argumentei. "Por que não fazer algo mais moderado? Talvez desistir de doces ou carne vermelha?" Seu olhar endureceu. "Você acha que não consigo? Jesus jejuou por 40 dias no deserto. O mínimo que posso fazer é honrar seu sacrifício." Nos primeiros dias, o jejum pareceu ter um efeito positivo. Marcos estava mais calmo, quase sereno. Nossas conversas noturnas, quando finalmente se alimentava, eram profundas e significativas. Mas, ao entrar na segunda semana, as mudanças negativas se tornaram evidentes. Seu rosto ficou pálido e abatido. Os olhos, antes vivos e alegres, agora pareciam distantes, como se observassem algo além do nosso mundo. Seu corpo, antes atlético e forte, começou a definhar visivelmente. "Estou preocupado com você," confessei, na terceira semana de seu jejum. "Você não parece bem." "Nunca estive melhor," respondeu com um sorriso fraco. "Meu corpo pode estar fraco, mas meu espírito está mais forte do que nunca." "Você precisa se alimentar adequadamente. Devíamos consultar seu médico sobre esse jejum." "Depois da Páscoa, tudo volta ao normal," prometeu. "Falta apenas uma semana. Vamos celebrar com um grande almoço. Talvez até voltar às trilhas." Aquela promessa me tranquilizou temporariamente. Talvez fosse apenas uma fase extrema que ele precisava atravessar. No sábado anterior à Páscoa, saí com colegas do trabalho. Bebemos mais do que deveríamos, celebrando o final de um projeto importante. Cheguei tarde ao apartamento e dormi profundamente. Acordei por volta do meio-dia com uma ressaca considerável. A casa estava silenciosa, sem sinal de Marcos. Preparei um café forte e chamei seu nome algumas vezes, sem obter resposta. "Deve ter ido à missa," pensei, imaginando que ele estivesse celebrando o fim do jejum com um café da manhã especial. Foi quando, ao retornar ao meu quarto, ouvi um som inquietante, um baque seguido de um gemido abafado vindo do quarto de Marcos. "Marcos!" chamei, batendo levemente na porta. "Está tudo bem." O silêncio me alarmou. Sem hesitar, abri a porta. O quarto estava irreconhecível. Cortinas fechadas bloqueavam a luz natural, substituídas por velas espalhadas pelo ambiente. As paredes, antes decoradas com posteriores de bandas e paisagens de mountain bike, agora exibiam páginas de textos religiosos, algumas escritas à mão, com uma caligrafia trêmula. No centro desse cenário perturbador, estava Marcos, sentado na beira da cama. Em sua mão direita, segurava um pedaço de metal pontiagudo,
pressionando-o contra a palma da mão esquerda. Sangue escorria, formando uma pequena poça no chão. Marcos, o que você está fazendo? Gritei, correndo em sua direção. Ele ergueu os olhos, seu olhar estranhamente calmo. Estou completando minha transformação, respondeu com voz distante. As marcas de Cristo devem ser carregadas por aqueles que foram escolhidos. Saí correndo para pegar meu telefone e chamar ajuda. Os policiais chegaram antes da ambulância. O que deveria ser uma conversa rápida transformou-se em uma situação tensa. Preciso terminar, insistia Marcos, enquanto os policiais tentavam entrar no quarto. Vocês não entendem. É meu destino. Quando tentaram se aproximar, ele se afastou violentamente, ameaçando ferir-se mais profundamente. Foi necessária a intervenção de um negociador, eventualmente, força física para contê-lo e levá-lo até a ambulância. Durante a avaliação psiquiátrica, descobrimos que o impacto havia danificado áreas específicas do cérebro de Marcos, afetando seu comportamento e julgamento. A equipe médica explicou que mudanças de personalidade após traumas cranianos são mais comuns do que imaginamos, especialmente quando afetam os lobos temporais ou frontais. Por que ninguém percebeu isso antes? Perguntei ao neurologista, sentindo-me culpado por não ter buscado ajuda mais cedo. Essas alterações podem se desenvolver gradualmente, explicou. A religiosidade excessiva é um sintoma conhecido, mas muitas vezes é confundido com uma resposta psicológica normal ao trauma. Vocês não poderiam saber. O diagnóstico oficial foi síndrome de hiperreligiosidade pós-traumática, uma condição rara onde lesões cerebrais desencadeiam obsessões religiosas intensas. Marcos precisaria de medicação e terapia contínuas. Visitei Marcos regularmente durante suas primeiras semanas na clínica especializada. No início, ele se recusava a falar comigo, considerando-me um traidor por impedir sua jornada espiritual. Com o tempo e a medicação adequada, começou a mostrar lampejos do antigo Marcos. Não consigo entender o que aconteceu comigo, confessou durante uma visita, 6 meses após o incidente. É como se eu fosse 2 pessoas, uma observando a outra fazer coisas extremas sem poder intervir. Hoje, 7 anos depois, Marcos vive em uma residência assistida. As medicações controlam seus impulsos obsessivos, permitindo que ele leve uma vida relativamente normal. Frequenta um grupo de apoio para pessoas com lesões cerebrais e até voltou a trabalhar meio período. Nossa amizade nunca se recuperou completamente. Há um abismo entre nós, não por falta de tentativas, mas porque o Marcos que conheci realmente se foi. O homem que encontro ocasionalmente para um café tem o mesmo rosto, a mesma voz, mas é fundamentalmente diferente. Parei de praticar mountain bike após o acidente. Não consegui superar o medo de que outro amigo pudesse ser transformado por um simples erro nas trilhas. Às vezes, quando passo pela floresta onde costumávamos pedalar, lembro do Marcos original. Impulsivo, sarcástico, cheio de vida. A ciência explica o que aconteceu. Um trauma alterou circuitos neurais vitais, modificando comportamentos e personalidade. Mas nenhuma explicação científica alivia a sensação de perda. É como se meu amigo tivesse morrido naquela trilha, mesmo seu corpo tendo sobrevivido. Em minhas reflexões mais sombrias, pergunto-me: quem realmente somos se um único impacto pode alterar completamente nossa essência? Talvez sejamos mais frágeis do que gostamos de admitir. Nossa identidade sustentada por delicados equilíbrios químicos e conexões neurais que, uma vez perturbados, nos transformam em pessoas irreconhecíveis para aqueles que mais nos amam. O Marcos que conheci vive apenas em minhas memórias agora. A pessoa que usa seu nome e rosto é um estranho com quem aprendi a conviver. Um lembrete constante de que, às vezes, perdemos pessoas sem que elas realmente partam. Nas noites sombrias da Virgínia, enquanto as chamas das fogueiras tremelam e as sombras dançam entre as árvores, uma história, em particular, causa arrepios nos ouvintes. Não é apenas um conto para assustar crianças,
mas uma lenda com raízes disturbadoras e reais, que poucos ousam questionar. Esta é a história do Homem-Coelho, uma figura que há décadas assombra as florestas ao redor de Clifton, Virgínia. Como muitas lendas, ela mistura elementos de eventos reais com o medo coletivo, que cresce e se transforma ao longo do tempo. A versão mais comum da história diz que, no início do século XX, um paciente fugiu de um hospital psiquiátrico depois de ser internado por assassinar seus próprios pais em um domingo de Páscoa. Seu nome era Nathan Winters, e os registros indicam que ele tinha apenas 12 anos quando cometeu o crime, utilizando um machado. Ele parecia obcecado pelas imagens pascuais presentes em sua casa naquele dia. Nathan passou 20 anos internado, até que, em 1932, durante uma transferência do asilo estadual para a recém-inaugurada prisão de Lorton, ele conseguiu se libertar dos guardas e escapar para as florestas próximas ao viaduto de Colchester. As autoridades o procuraram durante meses, usando cães farejadores, rastreadores profissionais e até patrulhas montadas, mas encontraram apenas carcaças mutiladas de coelhos, parcialmente devorados. Em outubro daquele mesmo ano, as buscas foram oficialmente encerradas, e as autoridades presumiram que Nathan tivesse morrido, incapaz de sobreviver por tanto tempo nas florestas sem recursos. A paz retornou brevemente à comunidade de Clifton, até que 3 adolescentes desapareceram enquanto caminhavam à noite perto do viaduto. A busca pelos jovens levou os policiais de volta à mesma área, onde haviam procurado por Nathan. Uma noite, seguindo o rastro indicado pelos cães farejadores, os oficiais chegaram a uma pequena ponte com uma linha ferroviária no topo e uma estrada passando por baixo. O que encontraram foi uma cena de pesadelo. Os corpos dos adolescentes estavam pendurados na estrutura da ponte, mutilados da mesma forma que os coelhos encontrados anteriormente. Enquanto os policiais processavam a cena macabra, ouviram uma risada estridente vindo de cima da ponte. Ao olharem para o alto, viram uma figura usando o que parecia ser um traje feito de peles de coelho costuradas, brandindo um machado. Era Nathan, que aparentemente havia sobrevivido na floresta, alimentando-se de coelhos, em sua loucura, começado a usar suas peles. Os relatórios oficiais afirmam que Nathan foi atingido por um trem que se aproximava naquele exato momento, uma conclusão conveniente que muitos moradores locais questionaram. Seria verdade ou apenas uma desculpa para justificar o fracasso em capturá-lo? Independentemente da resposta, os jornais locais publicaram diversas matérias detalhando os terríveis feitos do Homem-Coelho de Clifton, solidificando sua presença no folclore regional. A história poderia ter permanecido uma obscura lenda local, se não fosse pelos eventos de 1970, quase 4 décadas após o suposto fim de Nathan Winters. Na noite de 8 de outubro daquele ano, o cadete da Força Aérea Thomas Walker e sua noiva dirigiam perto da ponte de Colchester quando avistaram algo inquietante no meio da estrada. Um homem usando um traje cinza de corpo inteiro, com o que pareciam ser orelhas de coelho. O casal ficou paralisado, observando a estranha figura até notar o grande machado em sua mão. Nesse momento, aceleraram e saíram em alta velocidade. Embora ninguém tenha se ferido, o incidente os deixou profundamente abalados devido à aparência pálida do traje e às orelhas proeminentes. As autoridades inicialmente suspeitaram que pudesse ser alguém usando um disfarce do clã, mas logo a conexão com a antiga lenda do Homem-Coelho foi estabelecida. Menos de 2 semanas depois, ocorreu um segundo avistamento. Um segurança noturno de um canteiro de obras flagrou uma figura semelhante destruindo os suportes do telhado de casas em construção com um machado. O novo empreendimento habitacional estava sendo construído perto das florestas onde Nathan Winters teria vivido após sua fuga. Os eventos de 1970 foram amplamente noticiados, despertando curiosidade em todo o país. Adolescentes de diversas partes da Virgínia começaram a visitar a ponte de Colchester, especialmente perto do Halloween, esperando avistar o lendário Homem-Coelho. Mais de 50 supostos avistamentos foram relatados nos anos seguintes, desde Maryland até Washington, D.C.
Embora nenhum pudesse ser confirmado com evidências concretas, o elemento sobrenatural da história ganhou força quando moradores começaram a conectar a lenda ao caso real, não resolvido. O assassinato de Laura Simmons, uma menina de 14 anos encontrada espancada e enforcada perto da ponte de Colchester em 1918. Na época, o principal suspeito era um paciente psiquiátrico fugitivo, mas ele foi posteriormente inocentado. Esta conexão retrospectiva, embora historicamente imprecisa, adicionou uma camada extra de mistério à lenda. A história do Homem-Coelho ilustra perfeitamente como eventos reais podem se entrelaçar com medos coletivos e imaginação para criar uma lenda duradoura. A menção ao domingo de Páscoa no crime original explica a fixação pelo simbolismo do coelho. A fuga real de um paciente psiquiátrico fornece um vilão plausível, e os avistamentos de 1970, por mais que possam ter sido brincadeiras inspiradas pelos jornais, deram nova vida à história. Hoje, a área ao redor de Clifton se transformou de uma comunidade rural em um subúrbio próspero, com pouco espaço para um homem vestido de coelho se esconder. No entanto, muitos moradores mais antigos ainda evitam passar pela ponte de Colchester após o anoitecer, especialmente durante a Páscoa. Alguns juram ter visto um vulto com orelhas longas observando a estrada de cima da ponte, ou ouviram som de machados nas profundezas das poucas áreas florestais restantes. Ao visitar Clifton atualmente, é difícil imaginar que este cenário pacífico já foi palco de eventos tão perturbadores, reais ou imaginários. A ponte de Colchester ainda está lá, silenciosa, testemunha do tempo, guardando segredos que talvez nunca sejam completamente revelados. E enquanto houver fogueiras e noites escuras na Virgínia, a lenda do Homem-Coelho continuará sendo contada, lembrando-nos de que às vezes as histórias mais assustadoras são aquelas que contêm um núcleo de verdade. Na Sexta-feira Santa de 114, uma descoberta macabra na floresta de Torpwood, nos arredores de Norwich, Inglaterra, não apenas chocou os moradores locais, mas deu origem a uma das acusações falsas mais destrutivas e duradouras da história europeia. O corpo de um menino jazido, abandonado entre as árvores, tornou-se um testemunho silencioso de um crime brutal, que seria manipulado para justificar séculos de perseguições. O cadáver permaneceu no local durante todo o fim de semana de Páscoa. Quando finalmente foi identificado, tratava-se de Edward, um garoto de 11 anos, filho de camponeses de uma aldeia vizinha. Alguns moradores se dispuseram a enterrá-lo no mesmo local onde fora encontrado, mas isso seria apenas o início de uma história muito mais sombria. Apesar da completa ausência de provas, os pais de Edward rapidamente apontaram os culpados, a comunidade judaica local. Esta acusação, aparentemente absurda para os padrões atuais, tinha raízes nas tensões sociais e religiosas da época. Edward trabalhava como aprendiz de curtidor de couro. Por vezes, interagia com membros judeus da comunidade, algo que sua família desaprovava profundamente. Seus parentes eram anglo-saxões tradicionais, incluindo vários sacerdotes casados que seguiam costumes locais. A indignação com a ideia de que o menino trabalhasse ao lado de pessoas de outra religião foi expressa abertamente, exigindo que ele cortasse qualquer contato com os judeus da região. O mais perturbador é que a acusação contra os judeus parecia basear-se unicamente em um sonho que a tia de Edward teve. Nesta visão, ela alegava ter sido atacada por judeus em uma estrada deserta, que teriam arrancado uma de suas pernas para consumir depois. Esse relato absurdo, em vez de ser descartado, inflamou os ânimos dos habitantes de Norwich. A comunidade enfurecida exigiu que os judeus locais fossem submetidos ao chamado julgamento por provação, uma prática medieval em que o acusado passava por uma experiência dolorosa e perigosa. A lógica por trás desse método era que Deus protegeria os inocentes com um milagre ou permitiria que os culpados sofressem. Um exemplo comum era fazer o acusado segurar um ferro em brasa e caminhar certa distância. Se não houvesse ferimentos graves ou se a queimadura cicatrizasse bem, a pessoa era considerada inocente.
Caso contrário, era declarada culpada e executada. Felizmente, o xerife local demonstrou sensatez excepcional para a época. Ele recusou-se a processar qualquer pessoa com base em um simples sonho e lembrou aos cidadãos furiosos que, como os acusados eram judeus, os tribunais cristãos não tinham jurisdição sobre eles. Esta postura sensata, porém, não foi suficiente para conter a hostilidade crescente. Os rumores se espalharam rapidamente, amplificados pelo preconceito generalizado, obrigando a comunidade judaica a buscar refúgio no castelo do Lorde, temendo ataques de seus próprios vizinhos. A situação tomou um rumo ainda mais perigoso em 1150, com a chegada de Thomas de Montemouth a Norwich. Este padre ficou obcecado com o assassinato de Edward e assumiu o papel de investigador amador, entrevistando supostas testemunhas e coletando evidências. O que ele realmente fez, no entanto, foi alimentar teorias conspiratórias que teriam consequências devastadoras. Uma das testemunhas afirmou ter visto Edward sendo levado para a casa de um proeminente membro da comunidade judaica. Esta pessoa jurou que, ao espiar pela parede, viu os judeus realizando uma macabra recriação da crucificação de Cristo, usando o menino como substituto, pregando-o em uma cruz de madeira enquanto zombavam dele. Segundo o relato, após a morte do garoto, eles teriam descartado seu corpo na floresta próxima. Baseando-se nesses depoimentos altamente suspeitos, Thomas escreveu: após rasparem sua cabeça, espetaram-na com inúmeros espinhos e fizeram o sangue escorrer horrivelmente das feridas. Alguns dos presentes julgaram que ele foi fixado em uma cruz, imitando cruelmente a paixão do Senhor. Esta acusação, embora absurda, encontrou terreno fértil na mentalidade medieval e deu origem ao que historiadores chamam de libelo de sangue, a falsa alegação de que judeus assassinavam cristãos, especialmente crianças, em rituais religiosos. Em versões posteriores dessa calúnia, afirmava-se que o sangue das vítimas era usado para preparar o pão sem fermento da Páscoa judaica. Essas mentiras foram repetidas ao longo dos séculos para justificar perseguições e massacres contra comunidades judaicas na Europa. Mas o que motivaria um homem da igreja a propagar tais mentiras? As motivações de Thomas parecem ter sido tanto pessoais quanto econômicas. Ao adotar o preconceito local, ele se integrava à comunidade mais importante. Se Edward fosse declarado mártir, Norwich se tornaria um destino de peregrinação religiosa. Com a primeira cruzada ocorrendo apenas 40 anos antes e a segunda se aproximando, peregrinações religiosas estavam no auge da popularidade. Peregrinos ricos encheriam os cofres da Catedral de Norwich, aumentando o prestígio de quem lá servia, incluindo o próprio Thomas. Ao longo das 2 décadas seguintes, Thomas escreveu A Vida e Paixão de Santo Edward, o Mártir de Norwich, uma obra repleta de calúnias e acusações sem fundamento. Entre outras mentiras, Thomas alegou que o xerife que protegeu os judeus havia sido subornado e depois punido por Deus com hemorragia interna. Ele também afirmou ter conversado com um judeu convertido ao cristianismo, chamado Teobaldo de Oxford, que supostamente lhe contou sobre uma profecia, segundo a qual os judeus recuperariam o controle de Israel se sacrificassem anualmente uma criança cristã. Ironia do destino. Apesar de seus objetivos tendenciosos, o livro de Thomas contém informações que permitem aos historiadores modernos elaborar teorias mais plausíveis sobre o que realmente aconteceu com Edward. Por exemplo, Thomas omite convenientemente que o menino foi visto pela última vez acompanhado por um homem que se apresentou como cozinheiro do arcebispo. Este desconhecido visitou pessoalmente a mãe de Edward para pedir permissão para empregar o jovem, e nunca mais foi encontrado. Uma pista crucial que foi ignorada em favor da narrativa antissemita. Outro detalhe revelador. Embora Thomas alegasse que Edward foi crucificado, as lesões descritas no próprio livro contradizem essa versão. O corpo apresentava queimaduras e bolhas, sugerindo tortura com água fervente. Um pequeno objeto espinhoso, semelhante a um pente de cardar lã, havia sido forçado em sua boca, um método de tortura que não tem relação alguma com crucificação.
Havia ainda menção a um espinho encontrado no couro cabeludo, detalhe que evocava a coroa de espinhos de Cristo, mas que poderia facilmente ter sido acrescentado depois para reforçar o paralelo religioso. Em suma, para um corpo supostamente crucificado, o cadáver de Edward mostrava pouquíssimos sinais dessa forma específica de execução. Isso levanta a questão: quem realmente matou Edward? Além do misterioso cozinheiro do arcebispo, que desapareceu sem deixar rastros, existe uma teoria perturbadora que aponta para a própria família do menino. Sabendo da forte oposição dos pais ao seu contato com judeus, alguns historiadores consideram a possibilidade de que Edward tenha sido vítima de uma punição que saiu de controle. Seguindo essa linha de raciocínio, os pais teriam abandonado o corpo na floresta, depois, oportunisticamente culpado a comunidade judaica. Se verdadeiro, esse plano funcionou perfeitamente, pois ninguém jamais suspeitou deles. O caso de Edward é tão assustador quanto historicamente significativo, pois ilustra como o assassinato de uma única criança pode revelar as estruturas profundas de intolerância de toda uma sociedade. O preconceito enraizado na Inglaterra medieval não apenas desviou a investigação de um crime horrível, permitindo que o verdadeiro assassino escapasse, mas também criou um precedente perigoso. Este foi o primeiro caso documentado de libelo de sangue contra judeus na Europa, uma calúnia que seria repetida centenas de vezes nos séculos seguintes, resultando em incontáveis mortes. Comunidades judaicas inteiras seriam massacradas com base na mesma acusação absurda que começou naquela floresta em Norwich. Edward nos confronta com uma verdade incômoda sobre a natureza humana. Nossa tendência a buscar bodes expiatórios, a transformar o outro em monstro e a aceitar explicações simplistas para eventos complexos e perturbadores. Essas tendências, que levaram à perseguição medieval dos judeus, continuam presentes em diferentes formas na sociedade contemporânea. Talvez a lição mais valiosa deste caso seja reconhecer como narrativas de ódio podem ser construídas, como podem persistir por gerações e como podem ser usadas para justificar violência contra inocentes. O assassinato de um menino em 114 desencadeou séculos de perseguição baseada em uma mentira, um lembrete sombrio do poder destrutivo do preconceito quando se infiltra, não apenas em indivíduos, mas em instituições inteiras e na própria estrutura da sociedade.